Coríntios, capítulo de número 12. Versículos 8 até o versículo de número 11, por bondade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8 até o versículo de número 11. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. Semana passada, nós trabalhamos sobre os 3 primeiros dons, ou melhor, trabalhamos a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento do Espírito, que entram, segundo o pastor Antônio Gilberto, nos dons de saber. E hoje nós vamos ministrar ou falar sobre os dons relacionados aos dons de poder. Os dons espirituais, eles são realidades presentes na igreja de Cristo. E nas Escrituras, na Bíblia, nós não encontramos nenhuma afirmação relacionada à cessação desses dons. Não há nenhuma informação escrita do que os dons cessaram no período dos apóstolos. E a Bíblia e o testemunho da história da igreja garante que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo em maior ou menor grau. Nós não podemos nos esfriar na fé no que concerne aos dons do Espírito. Não podemos nos esquecer que sem a manifestação do Espírito Santo ou do poder do Espírito Santo, corremos o risco de nos tornarmos uma igreja de aglomerados de formalidade. Uma igreja orgânica, aquecida pelo poder, pela influência do Espírito Santo da promessa. Ela faz a diferença no bairro, na cidade, nas ruas, no país, no mundo aonde ela está inserida. E os dons espirituais, na vida dos espirituais, vai refletir no derramar do Espírito sobre a sua vida, na condução de poder, sinais, curas, libertação e maravilhas, para o proveito que o Espírito Santo deseja, ou para aquilo que for útil. E é importante, pastor Oswaldo, considerarmos esta lista pelo fato de que qualquer coisa que o crente possa fazer para fortalecer ou para contribuir no desenvolvimento de alguém é através da manifestação do Espírito Santo, da ajuda do Espírito Santo, das mãos estendidas do Espírito Santo, o exercício de um dom que contribui para o bem comum, ou seja, para o que for útil, para o que for proveitoso. No mesmo capítulo 12, verso de número 7, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu posso ter o dom, eu não uso o dom quando eu quero. Eu uso o dom na determinação do Espírito Santo para questões específicas.
Eu não uso os dons que o Espírito Santo me deu para me mostrar. Eu não uso os dons que o Espírito Santo me deu para brilhar. Quem brilha é o próprio Espírito na administração dos dons que Ele nos concede. E os dons, eles são usados de maneira orgânica, como também de maneira específica. Os dons, eles estabelecem o manifestar do Espírito na igreja, usando os vasos, usando os irmãos à disposição, vasos qualificados, vasos de honra. Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 20 e 21, e ele está dando alguns conselhos práticos aos irmãos concernente à pureza, para que eles também sigam a doutrina e se afastam daqueles que não seguem a doutrina. Mas no verso 20 ele diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, que coisas? Aquilo que está relacionado do verso 14 até o verso 19. Será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então os dons são administrados pelo Espírito Santo, concedidos pelo Espírito a quem Ele quer. Nem todos vão profetizar, nem todos terão dom de conhecimento, nem todos terão os dons da administração, pastor, mestre, entre outros que são relacionados. Nem todos serão profetas, serão pastores, serão mestres. Nem todos terão os dons de cura, não, nem todos terão. Porque quem administra isso e quem concede isso é o Espírito Santo. E Ele vai conceder sempre de maneira específica, para ocasiões específicas. E tratando a respeito dos dons espirituais, do verso 9 e 10, que entra aí os dons de poder, Paulo fala sobre os dons de poder que são a fé, os dons de cura e operação de maravilhas. O primeiro dom dos relacionados aos dons de poder, a fé. E que tipo de fé é essa como dom? O que nós podemos aprender a respeito deste dom como fé? Dentro do que Paulo está abordando, é um dom de manifestação de poder sobrenatural pelo Espírito Santo. Oração fervorosa, alegria extraordinária, coragem comum, superação e eliminação de obstáculos, de impedimentos, liberação do poder de Deus, acompanham o dom da fé. Esse dom da fé, ele distingue-se da fé salvífica. Esse dom da fé, ou o texto aqui, que entra a respeito dos dons, o significado aqui, ou o sentido aqui, não é a fé salvífica que está lá em Efésios capítulo 2 e 8. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Também não está relacionado à fé como fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22. Ou a fé no seu sentido ao corpo de doutrinas bíblicas, como em Gálatas 1 e 23. Ou fé como aspecto puramente espiritual da vida cristã, 2 Coríntios capítulo 13 e versículo de número 5. Mas essa fé como dom, lá no versículo de número 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios, salienta uma fé milagrosa, uma fé especial, uma fé que tenha resultados especiais e visíveis, uma fé que permita alguém realizar milagres, prodígios. É o tipo de fé que Paulo destaca na sua carta de 1 Coríntios capítulo 13, verso 2, a fé que move montanhas.
Este dom ele opera em conjunto com outros dons. Os dons da fé operam em conjunto com outros dons, tais como os dons de conhecimento, profecia, dons de cura, operação de maravilhas. É necessário também o exercício desta fé como dom. Esta fé especial, esta fé miraculosa, ela entra em cena em situações e oportunidades especiais, de forma muito específica. E a carta aos Hebreus, lá no seu capítulo de número 11, retrata este tipo de fé milagrosa, este tipo de fé em eventos, ocasiões específicas e especiais. E no capítulo 11, verso de número 32, sendo que o autor da carta aos Hebreus já está falando a respeito da fé que Abraão teve, da fé que Noé teve, da fé que Josué teve, da fé que alguns heróis do Antigo Testamento tiveram, embora o dom não fosse manifestado ainda no seu sentido espiritual, como está registrado nos escritos do Novo Testamento. Mas no versículo 32, o autor escreve: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes tendo tido testemunho pela fé, uma fé sobrenatural, uma fé milagrosa, uma fé que vai além da capacidade de qualquer entendimento. É esta fé relacionada como dom que Paulo está tratando em 1 Coríntios capítulo de número 12. Também pode incluir a capacidade especial de inspirar os outros a terem esta fé, como fez Paulo a bordo num navio diante de uma grande tempestade. Paulo está indo para a Itália, ele é um prisioneiro, e no meio da tempestade, os tripulantes desesperados, e Paulo diz: não vai se perder ninguém, ninguém vai padecer, ninguém vai morrer, fiquem todos no navio. Eles então atracaram numa ilha chamada Malta, que descobriram que era Malta lá no capítulo 28, e ninguém se perdeu. E Paulo, com o dom da fé, impulsionou. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus, ouviu o recado de Deus que ninguém ia se perder, e transmitiu com fé aquilo que o Senhor tinha passado a ele. Então o dom da fé faz com que eu impulsione aqueles que me ouvem, faz com que eu impulsione aqueles que me escutam, como Paulo assim falou àqueles marinheiros, tripulantes, prisioneiros que estavam indo à Itália como prisioneiros, e ninguém se perdeu. Então a fé relacionada como dom é uma fé sobrenatural, é uma fé milagrosa, e é uma fé específica, para momentos específicos, para horas específicas. E essa fé aqui, todos nós devemos ter. Todos nós devemos buscar este dom da fé. Todos nós precisamos deste dom da fé. Crer no sobrenatural como dom. Crer na capacidade do impossível. Por quê? Porque embora a gente tenha o dom ou a capacidade de ter o dom, quem faz é Deus, não somos nós, não é você, é Deus quem faz.
com o dom que Ele administra sobre nós, com o dom que Ele opera como deseja sobre nós. Então a fé, ou o dom da fé, está relacionado ao sobrenatural. Segundo ponto, dons de curar. E esse é um dom especial. Esse é um dom que praticamente todos desejam. Em Atos dos Apóstolos, muitos milagres aconteceram. Por meio do dom da fé, através do dom da cura, muitos milagres aconteceram e pessoas creram no Evangelho a partir desses milagres. Através de Paulo, através de Pedro, entre outros apóstolos. Os dons de cura estão à disposição para fazer a necessidade de casos específicos em ocasiões específicas. Não significa que Jesus vai curar. Pode ser que Jesus não cure. Timóteo tinha uma enfermidade e Paulo, com o dom que tinha, não curou Timóteo. Timóteo tinha um espinho na carne, embora tendo o dom, não foi curado. Quando Jesus vai até ao local onde Lázaro estava sepultado, encontrando com as irmãs de Lázaro, mas antes de se encontrar, ele falou ao viajante, ao moço que foi levar a notícia da morte de Lázaro, ou da situação em que Lázaro estava. E Jesus disse que esta enfermidade não é para, então tem enfermidades que é para a morte. Haverá enfermidades que serão para a morte, e haverá enfermidades que não serão para a morte, mas Deus vai dar a graça e a cura, possivelmente usando a vida de alguém, capacitando alguém com dom na imposição de mãos, no toque, para que pessoas sejam curadas. Os dons de curar são manifestações do poder do Espírito Santo, que operam de maneira multiforme para curar doenças e enfermidades do corpo, da alma ou psicossomáticas. Sempre são concedidas pelo Espírito Santo à pessoa que irá ministrá-la. Por isso que é muito específico, pois é Deus quem cura e somente a Ele pertence a glória. Quando a pessoa usa o dom para benefício próprio, Deus arranca. Quando a pessoa usa o dom para se aproveitar, Deus arranca. E tudo que ele for fazer é falso. Tudo que ele for operar é falso, porque Deus já arrancou. Quando alguém usa para proveito próprio, para a sua própria glória, Deus tira. Por quê? Porque a glória nunca será para nós, sempre será para Deus. Quando você ouvir um cartaz, ou você ouvir alguém, vem porque o fulano de tal é curandeiro, fuja, porque o tal é falso. Quando alguém lhe chamar para uma campanha e dizer para você, venha, porque o fulano de tal arranca câncer, arranca isso, não vá, porque é falso. Porque está usando do dom para benefício próprio. Nós precisamos encontrar com a palavra. A cura é algo relacionado àquilo que Deus pode fazer. Então cuide, quando você ouvir, ou você vê em cartazes, ou você vê carro de som, anunciando, fulano de tal, curandeiro, fulano de tal foi no inferno e voltou. O que eu quero saber do cara indo para o inferno e voltar para cá para me dizer o que tem lá? Eu quero saber do céu. Que proveito tem, que edificação tem. Então fuja dessas coisas, fique com o simples, fique com a palavra. Se você vai por causa da palavra, e se não há palavra lá, sai fora. O melhor local para você congregar é onde tem escritura. A igreja que fica mais perto da escritura, pode congregar nela.
pode fazer parte dela. Porque esta igreja é madura, é espiritual, é orgânica. Para você só ter um detalhe, a carta aos 1 Coríntios, Paulo, ele está ensinando crentes que são meninos. Tem todos os dons, todos os dons. Não apenas uma pessoa que tem todos os dons, mas a igreja em si. Tem todos os dons do Espírito, porém Paulo tem que tratar com eles como crianças, meninos. Por quê? Porque não amadureceram, não cresceram na fé. Não amadureceram espiritualmente e estão utilizando os dons do Espírito de forma desorganizada. Tanto é que Paulo trata no capítulo 14 a respeito dos dons utilizados de forma desorganizada e de um culto desorganizado, porque ele trata no capítulo 14, verso 26, como deve ser o culto. Então os dons, eles têm que ser utilizados de forma organizada, de forma específica, como Deus deseja. Embora nós vamos tratar do dom de profecia na frente, só que se um levanta para profetizar, o outro se cala. O outro se cala. E se tem alguém ministrando e pregando, e se alguém se levanta para profetizar, se cala quem está sentado para profetizar. Porque o mais importante já está sendo anunciado, que é a palavra. Se tem alguma coisa para falar para alguém, fala no secreto, no particular. Fala para a pessoa ouvir. Então nós temos que cuidar como esses dons estão sendo administrados quando recebidos da parte de Deus em nós. Tem uns que forçam a barra. Na utilização dos dons espirituais, forçam a barra, literalmente forçam a barra. Profetizo que não é para profetizar. Agora, um rapaz foi profetizar para a menina e falou o nome da mãe da menina, e que de alguma forma Deus estava cuidando da mãe da menina, e a mãe da menina já tinha morrido há 3 semanas. Como é que fica o coração dessa filha, depois de ouvir um cara desse? Que provavelmente deu uma pesquisada no Instagram, porque hoje é muito fácil você descobrir algumas coisas da vida de alguém. Muito fácil. Provavelmente viu, percebeu que ela estava no culto, e usou uma psicologia barata. E frustrou o coração da jovem, entristeceu o coração da jovem. Então a gente tem que ter esses cuidados. Como uma igreja madura, nós não aceitamos esse tipo de procedimento. Nós não aceitamos esse tipo de conversa, nós não aceitamos esse tipo de coisa. Cremos no dom de profecia, cremos nos dons de cura, mas eles são transmitidos de forma específica, no momento específico, determinado por Deus. Determinados pelo Senhor. O interessante, voltando aqui para o dom de curar, o interessante é que a palavra que está no plural no seu texto grego, indicando que há diferentes tipos de curas para vários tipos de moléstias e enfermidades. Esses dons de curas, eles são operados de diversas maneiras, através da palavra, através de outro dom, como o dom da fé, através de uma palavra de ordem, ou através de um toque, como Jesus fez muitas vezes. E nós temos alguns exemplos específicos do dom sendo usado. Atos capítulo 3, o coxo da porta formosa. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, usaram de forma específica para a vida daquele homem, que há muito tempo era arrastado até aquela porta chamada Formosa e nunca tinha entrado no templo, recebia esmola, era sustentado, recebendo esmola, até que um dia, Jesus resolveu usar Pedro e João, e o dom derramado sobre eles para curar aquele coxo.
E aquele coxo recebeu Jesus, recebeu a cura e entrou no templo dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor. O segundo exemplo, Atos capítulo de número 5. Abra aí a sua Bíblia, irmão. Você está com a Bíblia aberta? Diga amém. Culto de ensino tem que estar com a Bíblia aberta. Atos capítulo 5, versículo de número 5. Versículo 15, melhor dizendo. Versículo 15 e 16. O dom derramado sobre Pedro, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concordaria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. O dom derramado sobre Pedro, de forma específica, usado de maneira específica para curar vidas, para que vidas fossem curadas das suas enfermidades, dos seus tormentos de espírito. Outro exemplo, Atos capítulo 28, a cura do pai de Públio, capítulo 28 de Atos, versículo de número 8, e versículo de número 9, Paulo, depois que venceu a tempestade com todos os tripulantes, marinheiros presos, chegam em Malta, são recebidos pelos bárbaros, uma serpente morde o apóstolo Paulo. Paulo joga a serpente no fogo, continua pregando, continua falando de Jesus, e eles pensavam que Paulo era um Deus, que Paulo era um Deus. E no versículo 8 diz: e aconteceu estar de cama, enfermo de febre e de disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. Provavelmente o Públio deve ter comentado sobre o pai, viu o poder de Deus sobre a vida de Paulo e pediu para que Paulo fosse lá orar pelo seu pai. E havendo orado, pôs as mãos, tocou, e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. O interessante é que aquilo que Deus fazia através de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, da igreja, sempre tinha um objetivo específico. Era que os corações, vendo o grande milagre, os corações se abriam para a oportunidade da palavra, para a oportunidade do evangelho ser pregado. Os dons, eles são para edificação e para a transmissão do poder de Deus no evangelho. No evangelho. É por isso que nós não podemos aparecer. Não podemos aparecer. Tem pessoas que eu orei. Algumas me ligaram e disseram: pastor, aquele dia o senhor orou por mim e Jesus me curou. Jesus me curou. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Há mais de 20 anos atrás, eu tinha 14 anos, nós morávamos, 13 para 14, nós morávamos em Palmeiras, próximo a Otacílio Costa, num local chamado Mato Escuro. Eu chamava aquele lugar de Amazônia Catarinense, que era só mato. E os cultos no Mato Escuro era só domingo pela manhã, e era um igrejão no meio do mato, uma igreja com capacidade para umas 250 pessoas, e lotava a igreja no domingo de manhã. A maioria dos irmãos trabalhavam nas madeiras, alguns iam para o Rio Grande do Sul, então acordavam cedo, de madrugada, então a gente fazia os cultos só no domingo de manhã. E durante a semana a gente fazia muitos cultos nas casas, nos lares. Tinha aqueles, mata-burro que se chama aquilo, para o boi não passar, né?
os mata-burro, as cercas, tu passava pelas cercas, tinha a casa dos irmãos, tinha irmãos que não tinha luz elétrica e era feita no liquinho. É liquinho? É? Liquinho, né? É candeeiro, a gente chama de liquinho, né? O liquinho. Estava lá, uma casa lá. E uma vez nós fomos eu fui com o pai, eu sempre ia com o pai, acompanhava ele, desde moleque eu acompanhava ele, ministrando, ajudando, enfim, estando junto. Às vezes eu não queria pregar, mas de repente eu ouvia desenrolar do culto, eu chegava perto do pai, o pai, deixa eu pregar, eu estou com a palavra, né? Estou cheio. E o pai, tá bom, prega. E tinha um jovem, um menino, acho que ele tinha a minha idade, e ele estava com câncer. E aquele dia eu ministrei, eu falei, Jesus, derrama graça sobre mim, para orar pela vida deste jovem, para que aconteça a cura. Derrama esse dom sobre mim hoje, para que esse menino seja curado. Eu terminei de ministrar, eu chamei ele com ousadia, meu irmão. Tem coisas que tu tens que ter ousadia, fé e acreditar na capacidade que Deus está te dando naquele momento específico. E eu orei por ele. E falei para ele, tu está curado. E naquela semana ele ia fazer o exame. Um novo exame, enfim. Mas eu fui para casa aquele dia preocupado. Jesus, e agora? Eu falei, Jesus, me ajuda. Eu senti que era o Senhor comigo. Sabe, quando às vezes vem o inimigo para tentar lançar uma sementinha da dúvida, de que você fez besteira, mas eu repreendi, não, em nome de Jesus ele está curado. Em nome de Jesus. Naquela semana a gente recebeu a notícia que ele tinha desaparecido o câncer e ele tinha sido curado para a glória de Deus. É específico, é de forma específica, é para momentos específicos, é para oportunidades específicas, não é para ficar esbanjando. Não é para ficar esbanjando, vem para cá que vai ter aqui um cabedal de cura, vem para cá. Vem para cá que hoje tem a promoção da cura, tem o combo da cura, vem para cá. Vem para cá que todas as enfermidades vão entrar no combo. Não, é específico, é para momentos específicos, é para determinações específicas, é para horas específicas que Deus vai dar capacidade do dom para você ministrar sobre alguém, essa vida ser curada. Ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Cristo Jesus. E por último, para nós irmos para o final, operação de maravilhas. A palavra maravilhas ou milagres, de nameon no grego, enfatiza o elemento do poder. E pode se referir à capacidade de realizar extraordinários esforços físicos, como Paulo, lá na sua carta de 2 Coríntios 11, 23 e 28, naufrágios, tempestades, ventos fortes, açoites, tormentos, dificuldades. No original, os dois termos que designam este dom no plural, dunamis, façanhas de grande poder sobrenatural, e energema, resultados eficazes, operações de maravilhas, no sentido plural, no texto original. São operações de milagres extraordinários, surpreendentes, pasmosos, prodígios espantosos pelo poder de Deus, ou atrelados, ou relacionados à proteção, provisão, expulsão de demônios, alteração de circunstâncias ou juízo. Que tenham interesse de despertar e converter incrédulos, céticos, oponentes, crentes duvidosos. João Calvino relaciona esse tipo de poder milagroso a acontecimento como a cegueira de Elimás, lá em Atos 13, 11. O procônsul da cidade, da primeira viagem missionária que Paulo fez, agora não recordo o nome da cidade, mas ele queria ouvir a Barnabé e a Paulo. E esse Elimás, Bar Jesus é o nome dele, mas o significado é Elimás, tentou de todas as maneiras impedir que o procônsul ouvisse a voz de Deus. E Paulo disse, filho do diabo, tu vai ficar cego. E o cara ficou cego, na hora.
operação de maravilha. A morte repentina de Ananias e Safira, algo proporcionado ou realizado pelo Espírito. Mentira ao Espírito Santo, morre agora. Pum! Algo extraordinário. Ilha de Pafos. Algo extraordinário, algo maravilhoso, operação de maravilhas. Exemplo, alguém que não tem a perna, amputado, e de repente, uma operação de maravilha, nasce perna, aonde foi amputado. Se é operação de maravilha, um braço, nasce braço, um olho, nasce um olho, aonde foi amputado. Isso é operação de maravilha, algo espantoso, que só Deus pode fazer. Embora a medicina seja avançada, mas a medicina não tem a capacidade de fazer nascer uma perna no seu estado original. Não tem a capacidade de fazer crescer um braço. Não tem a capacidade de devolver um olho, se alguém tiver um olho arrancado. Só Deus pode fazer. Isso se chama operações de maravilha. Acontece? Lógico. Acontece? Acontece. Embora raro, mas acontece. Deus, na sua forma poderosa, ainda age com operação de maravilhas. Outros exemplos relacionados à operação de maravilhas, João 6. Jesus multiplicando 5 pães e 2, e alimentando mais de 5.000, porque tinha 5.000 pessoas. Era contado somente os homens, fora mulheres e crianças. Então você tinha mais de 20.000 pessoas reunidos para comer pão e peixe. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e opera, e multiplica. E ainda sobra quantos cestos? 12 cestos. 12, cheio. Isso é operação de maravilha. Jesus e Pedro andando sobre o mar. Operação de maravilha. Tanto é que isso espantou os discípulos. Ninguém anda sobre o mar. Quem é que está vindo aí? É um fantasma, só pode. Os caras já estavam frouxos. Quase indo para o banheiro. Já estavam frouxos. Quando eles viram se aproximando alguém andando pelas águas, o que é? Só pode ser um fantasma. É um fantasma, só pode. Daí Jesus, e eles gritaram, sabe o Pedrão, que era todo valentão, que cortou a orelha de Malco, gritou, feito um menininho, socorro! É um fantasma. Daí Jesus diz, ei, não tem mais, sou eu. Daí que eles acreditaram. Pedro vai até Jesus, anda sobre o mar, operação de maravilhas. Capítulo 8, Atos capítulo 8, verso 6, também nós temos registrado, abra a sua Bíblia aí, registrados, os feitos de Filipe em Samaria. Atos capítulo 8, e versículo 6, e depois o versículo de número 13. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Agora, olha lá o verso de número 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Por quê? Porque a operação de maravilhas faz com que aqueles que vejam fiquem espantados. Meu Deus, o que é isso? Que coisa gloriosa! Como é que pode acontecer isso? É só Deus. Atos capítulo de número 19, também Paulo, operação de maravilhas, verso 11 e 12, na sua terceira viagem missionária, em Éfeso, ou caminhando pela Ásia, verso 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, algo espantoso, de sorte até que os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam.
não era Paulo que pegava o lenço e dizia, vem para cá que eu vou passar o lenço. Não era Pedro que dizia, ei, vem se reunir aqui na sinagoga, porque a minha sombra vai curar vocês. E é tanto, hein? É tanto. Não. Era o povo. Se eu chegar perto de Pedro e se eu passar pela sombra dele, quem sabe Deus me cura. Era o povo, eu vou pegar aqui o lenço de Paulo. Eu vou pegar os aventais de Paulo. Mas não era Paulo que proporcionava isso. Por quê? Porque quem cura é Deus. Não é lenço ungido, não é rosa ungida. Não é sabonete ungido. Não é copo ungido. Não é azeite ungido. Pastor, tem irmãos, eu até oro, meu irmão. Até oro. Pastor, eu trouxe o óleo aqui. O senhor ora porque eu quero ungir lá minha casa. Eu quero ungir os móveis. Eu quero ungir. Eu até oro, mas vai adiantar absolutamente nada. Por quê? Porque o óleo só tem uma finalidade nas páginas do Novo Testamento, que é a oração com óleo sobre o enfermo. E a fé. Não óleo, a fé. O óleo é só um utensílio. É algo simbólico. Sabe, mas tem gente que gosta de óleo. É apaixonado pelos óleos. É óleo de mirra, é óleo isso, é óleo, e unge a casa toda, espalha pela casa. Não vai adiantar absolutamente nada. Embora Deus olhe a sinceridade do teu coração, olhe a pureza do teu coração, mas no sentido bíblico não tem validade nenhuma. Agora, a oração sim. A busca a Deus sim. O clamor ao Senhor lá na tua casa sim. Aí Deus ouve. Aí Deus atende. Então nós estamos vendo aqui que os aventais e os lenços eram eles que pegavam, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Pegavam, levavam aos enfermos e eram curados os enfermos. Então a operação de maravilhas é algo absurdo, extraordinário. É algo que nos deixa pasmo, um acontecimento que nos deixa atônito, espantado pela ação e pelo poder de Deus. E no tocante aos dons de poder, o Espírito estabeleceu para o que for útil e proveitoso. E jamais é para identificar a ação do poder com aquele que usou o dom, no momento específico, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A dádiva, ou presente, ou dom fornecido sobre um portador, tem um objetivo de edificação da igreja do Senhor e glorificação do nome do Senhor. Então, se Deus te usar, glorifique a Deus. Se Deus te usou para curar e Deus quer te usar, glorifique o nome dEle. Se Deus te usou com operações de maravilhas, você orou para alguém e a perna cresceu, glorifique ao nome do Senhor. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, fala sobre isso. 1 Pedro 4, 10 e 11, olha o que diz cada um. Administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então nunca é para você. Você é só um vasinho que Deus usa. Que Deus derrama unção. Que Deus derrama graça. Que Deus derrama poder. Que Deus derrama autoridade. Para você ser usado por Ele como instrumento nas mãos dEle para edificação ou para a vida de alguém.
Que o Senhor Jesus possa te usar. Que o teu coração esteja disponível para receber os dons do Espírito Santo. Que você venha buscar os dons, porque eu já falei aqui, todos nós temos um dom do Espírito. Todos nós temos. Todos nós recebemos um dom do Espírito. Todos nós recebemos. Que você saiba usar, de forma específica. Que você tenha o sentimento de quando saber usar, quando Deus falar, quando Deus tocar, quando Deus revelar, quando Deus mostrar para você, pode usar. Quando Deus disser ao teu coração e você sentir Deus na tua alma, sentir Deus, sentir a fé em Cristo Jesus, de que você pode usar, use. Tenha coragem, tenha ousadia, porque você vai usar de forma específica, quer na igreja, quer na rua, use. Quer em qualquer lugar que você esteja, se Deus te deu o dom, se te revestiu, se te capacitou e se autorizou, usa. Não se acanhe. Não fique amedrontado. Não tenha covardia, mas tenha coragem e ousadia, porque Deus está derramando dons sobre nós, para que possamos usar na sua obra, para que possamos usar em prol da vida dos nossos irmãos, em prol daqueles que não servem a Deus, para que venham se converter através do poder e da ação de Deus por meio do Evangelho. Que você seja um vaso disponível para Deus usar. Disponível para Deus edificar alguém. E Deus vai usar do jeitinho que você é, não precisa você mudar. Não, eu preciso ser um pregador. Eu preciso ser pastor fulano de tal. Preciso ser que nem o pastor. Não, seja você. Seja você, do seu jeito, na sua simplicidade. Deus vai usar você na sua simplicidade. Seja você. Mas esteja com os braços abertos, com a mente aberta, que nem Isaías. Eis-me aqui. Quem é que eu vou usar? A quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Quem pode fazer? Quem pode se colocar na brecha? Oh, aleluia! Quem é que pode usar as mãos? Quem é que pode se mostrar disponível? Faça que nem Isaías. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis aqui as minhas mãos. Eis aqui a minha boca. Eis aqui os meus ouvidos. Eis aqui os meus pés. Eis aqui a minha vida disponível para ti, Senhor, para ser usado como instrumento nas tuas mãos. Não fuja, meu irmão. Não fuja, não seja covarde. O problema é que muitos de nós somos covardes. Queremos ser crentes formais, sentar no banquinho e ir embora. Não fuja. Deus derramou sobre você um dom. Vai ter os momentos específicos e certos e Deus vai soprar no teu coração. Não fuja. Não fuja da responsabilidade. Não fuja do chamado, não fuja da promessa, não fuja daquilo que Deus quer, edificar a igreja, curar pessoas, transformar pessoas. Se você fugir, fique tranquilo, Deus vai encontrar alguém, vai colocar no seu lugar. Só que você será cobrado por Deus.
Porque se Deus colocou para você um talento, se determinou sobre a sua vida um dom, você tem responsabilidade. Se você enterrar, o que Deus faz? Deus pega o teu talento, vai distribuir para outro. Você fica sem nada. E sobre a cobrança de Deus. Obedeça a Deus. Tenha a sensibilidade do Espírito Santo para os momentos específicos. Peça para o Senhor: Senhor, me dê audição espiritual para eu saber quando usar o dom que o Senhor me concedeu. Aonde eu estiver, que eu não me acovarde, que eu não tenha medo, mas que o Senhor me use como um instrumento para usar aquilo que o Senhor me deu. Deixa eu orar por você, fique de pé por bondade. Aleluia. Paulo diz que nós devemos orar e buscar os melhores dons. Buscar os dons do Espírito. Busque. Vá para o joelho. Clame ao Senhor. Peça a Deus, avive a tua igreja com dons. Aviva a tua igreja com dons. Oh, aleluia. Peça ao Senhor, aviva o meu coração com dons. Para eu ser usado como instrumento nas tuas mãos. Para que vidas sejam edificadas, tocadas, através daquilo que o Senhor está me concedendo e me dando. E não permita jamais o orgulho entrar no meu coração, mas que toda glória seja sempre dada a Ti. Toda honra seja sempre dada a Ti, sobre tudo aquilo que eu faço, seja dada a Ti. Peça a Deus. O ano que vem nós estamos na temática de oração. A oração, a força que move a igreja. Nós estamos com um projeto de todo mês, sempre na semana de ceia, fazer em 2 igrejas, chamando todos os obreiros para vir orar, durante algumas horinhas, clamar ao Senhor, buscar revestimento, buscar dons do Espírito, buscar graça, buscar unção de Deus, buscar poder do alto. Sair da formalidade e mergulhar na graça dEle. Pedir para o Senhor, Deus me ajude e administre os dons do Teu Espírito na minha vida. Me dê sensibilidade, discernimento, para saber usar. Me mostre as pessoas, me mostre as famílias, e Deus mostra. Me mostre as vidas, e Deus mostra. Pai, nós oramos. Nós clamamos a Ti. Nós cremos nas atividades dos dons espirituais. Cremos no Teu poder. Cremos na atuação dos dons espirituais e na Tua administração. Cremos que é Tu que concede a cada um o dom que Tu queres derramar, para aquilo que for útil, para o bem proveitoso daquilo que Tu desejas, para a edificação da igreja, para que os incrédulos, Senhor, sejam tocados, por meio, Senhor, meu Pai, dos dons, através do poder do Evangelho. E aqui tem um povo, irmãos, que desejam dons, que desejam usar o dom que o Senhor administrou sobre a vida deles, revela, mostra. E que de forma específica eles possam usar, quando é para ser usado, quando for para ser usado. E que o Senhor possa usar eles com entendimento, com poder, com ousadia,
com autoridade, com unção do teu Espírito, para que nós possamos ver o derramar do teu Espírito, o envolvimento do teu Espírito e um grande avivamento sobre nós. Use as nossas vidas. Como Isaías, nós dizemos: eis-nos aqui, eis aqui a nossa vida. Nós ofertamos a nossa vida para cumprir a tua vontade. Nós ofertamos a nossa vida e disponibilizamos a nossa vida para ser usados com poder e autoridade nas tuas mãos, para edificar vidas, para curar, para ver os milagres acontecer, para ser usado em profecia, para ser usado em línguas e interpretação de línguas, para ser usado com conhecimento, com sabedoria. Deus, reveste a tua igreja com dons, capacita a tua igreja com dons, porque nós cremos no teu agir, em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, tu és Amém. bom.